A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor aos adolescentes. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho da nossa lição desse trimestre, que é a lição Jesus e o Reino de Deus. Ela está maravilhosa. A nossa lição hoje é de número 3, que vai falar sobre conhecendo o caráter de Cristo, um caráter tão admirável, tão lindo como é o caráter do nosso Jesus. E o nosso texto está lá em 1 Coríntios 2,16, que diz assim: Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E a gente vai descrever aqui os traços do caráter de Jesus, um caráter tão lindo. Ele teve um caráter maravilhoso e tão perfeito, né? Nós podemos sentir isso, nós podemos ver isso. E nós vamos falar ali sobre a nossa leitura bíblica em classe. Ela se encontra ali em Filipenses 2, do 5 ao 11, que vai falar sobre Jesus. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas você lê aí. Filipenses 2, do 5 ao 11. Vai nos dizer que Jesus, que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Jesus ele desceu, ele aniquilou-se, ele se rebaixou ao nível de servo para nos dar vida, né, para nos salvar, para que nós alcançássemos a salvação. E aqui diz que ele foi humilde, a gente consegue perceber aqui um caráter maravilhoso de Jesus. E nós vamos falar ali do nosso tópico 1, que é o caráter de Jesus e sua missão. O que é caráter para você? Caráter aqui, segundo o dicionário Aurélio, ele define como os traços psicológicos, as qualidades, o modo de ser, de sentir, de agir de um indivíduo, um grupo, um povo. Então, o caráter é o que nós fazemos quando nós estamos sozinhos, né? Porque com outra pessoa é muito fácil ser uma outra pessoa, agir de uma outra forma. Mas o que nós somos quando nós estamos sozinhos, esse é o nosso caráter. Qual atitude a gente toma quando a gente está longe dos irmãos da igreja, longe dos nossos pais? Quem nós somos? Né? A gente consegue aqui, com base nessa definição, ver alguns traços do caráter de Jesus. Jesus, ele era amoroso. João 13:1. Jesus, ele era observador e conhecedor de corações. Mateus 9:4, o Senhor conhece os nossos corações. Ele era movido por compaixão. Mateus 9:36, ele era manso. Mateus 11:29, desculpa. Ele era sábio. Mateus 22, do 15 ao 22. Ele possuía autoridade. Está lá em Marcos 1:22. Ele era zeloso. Mateus 11, do 15 ao 18. Paciente, que se encontra em Lucas 9, do 49 ao 56, sensível, João 11:33, humilde, Filipenses 2:8, que nós conseguimos ver aqui no nosso texto bíblico, na nossa leitura em classe, misericordioso, Hebreus 2:17, obediente, Hebreus 5:8, justo, 1 Pedro 2, do 21 ao 24, puro, 1 João 3:3 e fiel, Apocalipse 1, do 4 ao 5. Nós realmente conseguimos perceber quão admirável era o caráter de Jesus. E a sua missão, né? O que nós conseguimos perceber, o que ele nos ensina? Jesus, ele tinha muito para nos ensinar, ele tem muito para nos ensinar. A missão era, Jesus veio ao mundo para nos salvar. Jesus, ele veio ao mundo para nos dar vida, para nos dar salvação. Então, ele veio ao mundo para te dar salvação, né? Ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. E assim, ó, tem mais um traço lindo ali no caráter de Cristo que precisamos destacar aqui. Ele tinha foco nas prioridades dele. Ele veio ao mundo, né? E para trazer salvação à humanidade, que está ali em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer em nosso lugar e para que a humanidade fosse alcançada. E a gente vê que a Bíblia ela relata curas, milagres maravilhosos, multiplicação,
Jesus fez muitas coisas. O mestre, ele sentou por diversas vezes com Marta, Maria, na casa de Lázaro, assim, ó, para longas conversas, ele teve um momento recebeu crianças, né, para um bate-papo. Jesus, ele fez muitas coisas, mas ele nunca perdeu o foco, a cruz. Ele sempre sabia o que ele estava fazendo. A cruz estava logo ali, ele morreu para nos dar vida. E você? Você não tem perdido o teu foco? Nós precisamos tomar cuidado com o que acontece, né, nesse meio em que nós vivemos, quando nós não estamos com os nossos amigos da igreja, quando nós estamos sozinhos. Quem nós somos? O que nós fazemos? Qual é o nosso foco? Jesus, ele tem que ser exclusivo na nossa vida. E a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e nós temos a certeza de que todas as coisas serão acrescentadas. O nosso tópico 2: quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? O teu próximo é a sua mãe, o seu pai? Pode ser, mas o teu próximo é aquele necessitado, aquele que necessita do amor de Deus. Esse que é o teu próximo. Jesus, ele ajudou muitas pessoas, e a gente tem que seguir o exemplo do amor de Jesus. Ele falava sempre por parábolas, né? Que eram histórias, algumas histórias que eram simples, que ilustravam muitas coisas, mas que trazia para a nossa vida e traz até hoje uma lição de vida ali, um incentivo de melhora. E Jesus, ele fala em Lucas 10, do 30 ao 37, sobre a parábola, uma das parábolas mais conhecidas, que é a do bom samaritano. O bom samaritano ali, ele ajudou aquele viajante. O viajante era alguém necessitado ali. E às vezes a gente está tão ocupado, a gente esquece do nosso próximo. A parábola do bom samaritano, ela inicia assim, ó: quem é o meu próximo? Leia lá, Lucas 10, do 30 ao 37. E a gente precisa entender, nós precisamos amar o nosso próximo com a medida que Jesus nos amou. É difícil, não é simples, mas se nós tivermos foco na nossa prioridade, a gente consegue. E a gente percebe que Jesus, ele não fazia diferença, ele nunca fez acepção de pessoas, né? Então, ele ali tem ali na Bíblia, um outro relato. Jesus estava indo para a casa de Jairo, né? A filha de Jairo estava doente, Jairo era um principal ali da sinagoga. E o que aconteceu? Jairo era uma pessoa importante. No meio do caminho, Jesus sentiu um toque, ele sentiu que dele saiu virtude. E ele parou e ele ajudou aquela mulher do fluxo de sangue que tinha tocado nele, que há 12 anos tinha uma enfermidade. Há 12 anos ela já tinha gastado tudo o que ela tinha, ela não tinha mais esperança. Mas Jesus chegou, e quando Jesus chega, tudo muda, tudo se transforma. Amém? E a gente vai ver ali no nosso tópico 3, pai e filho, uma relação que nos inspira. Se a gente for analisar todas as coisas, a gente pode entender a relação de Deus Pai, Deus Filho, com algo muito simples. A gente sabe que eles são um, que é a Trindade, é um que são três e três em um. Eles são um, mas cada um tem uma função diferente. E nós percebemos a relação de Deus Pai com Deus Filho. Deus Pai tinha um plano da salvação. Deus Filho aceitou esse plano e desceu para nos salvar. Ele morreu por nós, ele aceitou se humilhar para nos salvar. Eles agem de forma diferente, olha só. Da mesma forma que você busca nos seus pais um diálogo, uma submissão e um apoio, assim também Jesus fazia em seu ministério terreno em relação ao Pai que o enviou. Em obediência ao Deus Pai, Cristo veio à terra e deu a vida por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho para morrer por nós.
Sempre que precisava argumentar algum assunto, buscava no Pai autoridade. Jesus buscava em Deus ali. Nos desafios cotidianos, Jesus em tudo procurava o Pai em oração. E finalmente, ali na cruz, ele cumpriu o propósito. Né? João 3,17. Vamos abrir rapidamente em João 3,17, que eu quero ler com vocês. João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A gente vê claramente que Jesus aceitou o plano, então Deus tinha um plano da salvação, Jesus aceitou esse plano, veio para nos salvar, nos salvou. Nós encontramos hoje, através da cruz de Jesus Cristo, nós temos contato com o Pai, o Espírito Santo, Ele deixou conosco o Espírito Santo. E nós vamos agora para o nosso tópico 4. Mas nós temos a mente de Cristo? Jesus ele nos deixa um grande desafio ao declarar que devemos fazer tudo da forma como ele fazia. João 13:15, vamos ler lá. João 13:15. João 13:15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nós precisamos ter a atitude de Jesus, assim como nós ali em Filipenses, na nossa leitura bíblica em classe, em Filipenses 2:5, que é o nosso primeiro versículo, vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós precisamos ter o mesmo sentimento de Jesus. A gente precisa ter a mente de Cristo. Jesus ele veio ao mundo, ele aniquilou-se. Ele se humilhou para nos salvar. E nós precisamos ter isso na nossa mente. Nós precisamos estar aqui para fazer a vontade do Pai. Nós precisamos fazer tudo conforme a vontade de Deus. E ter a mente de Cristo não é difícil. Muito pelo contrário. É prazeroso, mas nós precisamos permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Então, Deus ele manda seu filho morre, ressuscita, sobe ao Pai e nos deixa alguém, o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele nos ajuda, ele nos guia, ele fala não, aí não, vai por outro caminho, não é assim. Então, se nós tivermos contato com o Espírito Santo, a gente consegue sim ter a mente de Cristo. A gente precisa dar exclusividade para as coisas de Deus, porque as outras coisas não serão acrescentadas. Nós vivemos tempos tão difíceis e nós precisamos estar focado em Jesus, conhecimento de Jesus. Olha só, em nosso cotidiano nos deparamos com tantos desafios, desde as incertezas quanto ao nosso futuro, profissão, estudo. Nós precisamos sim, nós precisamos estudar, mas nós precisamos dar prioridade ao reino de Deus, às coisas do Senhor. Nós conseguimos admirar o caráter. Jesus tem muito para nos ensinar aqui, porque Jesus, ele sabia como agir, ele buscava no Pai a forma de agir em oração, e ele para fazer a vontade do Pai. Ele veio aqui, ele viveu como homem, mas ele conseguiu, porque ele focou na prioridade dele, que era morrer na cruz e nos salvar. E ele buscava tudo em oração ao Pai. E para encerrar agora, eu quero ler a nossa conclusão, né? Que a gente sabe que nós precisamos, para ter uma vida abençoada, nós precisamos ter a mente de Cristo. E é isso que diz aqui na nossa conclusão, que para conseguir, para ser abençoado, para ser bem-sucedido, para a gente ter aquilo assim, para ter uma vida boa, nós precisamos ter a mente de Cristo.
Sem Cristo nós não somos nada. No mundo em que nós vivemos, nós precisamos influenciar pessoas. Nós precisamos ser algo bom na vida das pessoas, nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas, assim como Jesus fez na vida de tanta gente, assim como Jesus fez na vida de Jairo, assim como Jesus fez na vida da mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele tinha sentimentos, como eu e você. Ele estava aqui, ele morreu por nós para nos salvar. Mas Jesus venceu. E nós estamos aqui porque Jesus venceu. Ele morreu para toda a humanidade alcançar salvação. Mas nós conseguimos ver claramente um caráter de Jesus tão lindo, tão admirável. E é isso que nós vamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos pedir a mente de Cristo, nós precisamos focar nas atitudes de Cristo. Amém? Não deixe de ler a tua lição, de estudá-la. Está muito lindo. E pense nisso, que você seja influência, seja um testemunho para as pessoas, que as pessoas vejam Cristo em você. Amém? Que Deus abençoe, continue firme, não desista, foque no Senhor. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Amém. Deus abençoe.